Mas aí entra o problema de planejamento, os efetivos inadequados para toda essa extensão de área ocupada. Segundo se diz por aí, os ucranianos eles estão com, acho que 5 ou 6 brigadas, elementos de 5 ou 6 brigadas, não se sabe se são 5 ou 6 brigadas completas. A avaliação que eu tenho é que eles tiraram pedaços de brigadas de diversos setores e colocaram para lá. Mas digamos que tenham 5 brigadas completas, que eu acho que não tem. Ele tem a 92 Brigada, a 32, a 22, a 88, que são todas brigadas mecanizadas, e tem uma brigada paraquedista, a 80 Brigada de Assalto Aéreo. Aí, se fosse isso tudo mesmo, eu diria que teria uns 10 mil militares aí. Aí eu fico pensando, essa dosagem de emprego de brigadas aí está suficiente? Eles têm capacidade para chegar onde eles queriam? Vocês estão vendo lá no alto, Kushchatov, que é a usina nuclear perto de Kursk, ali, que parece uma botinha ali, tá vendo ali? Azul lá em cima. Do lado de Kursk aí, vai chegando a seta para o lado aí, tem a usina nuclear. Foi falado que os ucranianos estavam tentando chegar nessa usina nuclear. Bom, com essa quantidade de brigadas e com essa área toda que eles tiveram que se desdobrar para ocupar toda essa área, para tentar atingir aqueles objetivos políticos que foram estabelecidos, né, pelo presidente, etc., eles estão com uma dosagem muito baixa. Então, se a gente pegar o perímetro dessa área azul aí, de 1.250 quilômetros, digamos que tenha, eu medi lá no site Deep State, lá tem uma ferramenta para você medir, dá 130 quilômetros de linha de contato. 130 quilômetros de linha de contato. A gente sabe que a doutrina, e não deve ser muito diferente, a doutrina da OTAN não é muito diferente da doutrina brasileira, que em termos de dosagem de brigadas em operações ofensivas e defensivas, em operações ofensivas, uma frente de uma brigada é de 5 a 10 quilômetros. Numa defensiva, 3 a 5 quilômetros. Então, vamos pegar digamos que os ucranianos se contentem com isso e partam para a defensiva e utilizem uma dosagem mais favorável para eles, que seria uma frente de 5 quilômetros, para essa área toda aí. Eles precisariam de 26 brigadas só para defender isso aí. 26 brigadas. Então, assim, a dosagem está errada. Lógico, os russos também não estão colocando um poder ofensivo tão grande porque não estão dispostos a isso. Então, assim, a dosagem está inadequada. O terreno foi bom, o fator meios está inadequado. A gente vai falar um pouco também, depois quando eu falar na execução, sobre essa unidade mercenária, né, essa empresa privada de segurança que os ucranianos estão utilizando. E depois que eu comecei a me interessar por esse assunto, eu tenho mais informações sobre isso, eu vou falar mais à frente na execução. Outro problema que eles tiveram, falta de cobertura Starlink. Todo o comando e controle ucraniano é feito com Starlink. E só que, por pressão dos Estados Unidos, né, o Elon Musk não colocou a constelação de satélites dele para Starlink sobre o território russo. Então, à medida que eles foram avançando no território russo, eles começaram a ficar sem comunicação. Então foram relatados diversos problemas de comunicação à medida que eles foram avançando. Esse é um outro problema seríssimo que os ucranianos estão enfrentando. Então aí eu começo a suspeitar, até aquela minha pergunta, né, quem planejou, né, aí já começa a surgir algumas dúvidas, né, será que a OTAN teria feito isso, ou será que foi os próprios pessoal dessa empresa privada que planejou esse não sei, vamos juntando as pecinhas aí. E o principal erro que eu acho foi o erro de avaliação. Porque quem montou essa operação, sinceramente, ele desconhece a história militar russa. E não acompanha muito bem o que está acontecendo em toda a frente, porque a estratégia russa é uma estratégia de desgaste, que foi assim sempre. Contra Napoleão, Segunda Guerra Mundial, foi sempre assim. O tempo e o espaço não são importantes para os russos. E, particularmente nessa campanha agora, o objetivo é destruir o máximo possível, desgastar o máximo possível as forças ucranianas. É isso que está acontecendo. Então, assim, quando você acrescenta 1.250 quilômetros quadrados de território para uma área que você tem que controlar, que precisaria de 26 brigadas, você já tem que fazer um esforço gigante de colocar 5 brigadas lá, então você vê que, na verdade,
Se os russos tivessem deslocado grande quantidade de unidades para ir para esmagar essas tropas, você estaria cumprindo o objetivo. Mas agora, o que os ucranianos estão tendo que fazer justamente para poder manter a narrativa? Eles não podem sair dali, botar as tralhas dele na malha e botar na mochila e voltar. Isso ia ser o tal do santo do pau que eu falei, né? Então agora eles estão com um dilema. Eles têm que ficar ali, eles têm que manter posição, e os russos vão cozinhar, vão fazer o que eles sempre quiseram. Eles quiseram fazer isso aí em Belgorod, no ataque que houve em Belgorod, nas ofensivas que eles fizeram inicialmente, no norte, né? E agora isso aqui, para eles está bom. Para atender a estratégia russa, que não está muito preocupada nem com o tempo, e não está muito preocupada com terreno, perder terreno, para eles está bom. Se eles conseguirem desgastar 5 brigadas ucranianas e manter essas 5 brigadas ucranianas aí durante muito tempo, isso é o melhor dos mundos para os russos. E pelo contrário, até o que está acontecendo na execução, que eu já vou começar a falar aqui, é justamente isso. Os ucranianos é que tiveram que tirar tropas lá de Donetsk para trazer para cá, o que não era nem de longe a ideia.